Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, professor Lúcio. Então olha só, vamos dar sequência ao nosso estudo de triângulos. Na última aula, o que nós vimos? Nós vimos como classificar um triângulo, como desenhar um triângulo, como classificar esse triângulo em relação aos ângulos, em relação aos lados, né? E com uma ênfase especial para o triângulo isósceles, né? O triângulo isósceles tem algumas propriedadezinhas importantes ali pra gente. Daí, dando sequência, o que nós vamos começar a falar agora? Primeiro, nós vamos começar a falar o que acontece, qual é a relação que nós temos entre um lado do triângulo e o próprio triângulo. Então, ó, se você der uma olhadinha aqui, vou pegar aqui, ó, minhas duas canetinhas aqui, ó. Então imagine aqui, eu tenho essas duas canetas, essas aqui vão corresponder a dois lados de um triângulo. Tudo bem? Então, óbvio, aqui são duas canetas que têm a mesma medida, então eu teria aqui um triângulo que você vai ter dois lados com a mesma medida, então aqui eu estou fazendo um triângulo isósceles. Se eu tirar minha tampinha aqui, ó, essa caneta fica com uma medida menor, ó, aqui eu já teria um outro tipo de triângulo, que não necessariamente um triângulo isósceles. Mas o que eu quero definir com vocês é o seguinte, ó. Então aqui eu tenho um triângulo. O que eu gostaria que você percebesse, ó? Essa abertura aqui, ó, essa abertura que eu tenho entre os dois lados vai definir um dos ângulos internos do triângulo, tudo bem? O que você teria que visualizar? À medida que eu aumento essa abertura aqui, ó, à medida que a gente vai aumentando essa abertura, automaticamente o lado oposto a esse ângulo, ele vai tomando uma medida maior, né? Então eu vou aumentando a medida do ângulo, o lado vai aumentando. Então o que nós temos? Nós temos a seguinte situação, ó. Tem uma relação que me garante com certeza absoluta o seguinte: sempre oposto ao maior ângulo do triângulo, nós temos com certeza o maior lado. E automaticamente, oposto ao menor ângulo, eu vou ter o menor lado. Então aqui, ó, nós temos a seguinte situação: se você quiser saber, se você quiser identificar num triângulo qual é o lado de maior medida, o que você tem que fazer? Você tem que identificar, você tem que encontrar o ângulo com maior medida, né? Então aqui eu tenho um triângulo. Então aqui vou fazer aqui um triângulo assim, ó, acutângulo. Tudo bem aqui, ó? Um triângulo ABC acutângulo. Lembra o que é o triângulo acutângulo? É o triângulo cujos três ângulos têm medida inferior a 90 graus. Então aqui eu tenho um triângulo ABC. Se a gente olhar para esse triângulo aqui, ó, com certeza absoluta, pelo desenho, né, definindo pelo desenho, esse lado aqui, ó, esse ângulo é o ângulo que tem a menor medida. Tudo bem? Então o lado oposto a esse ângulo, que é esse aqui, ó, o lado A, seria o menor dos lados. Aqui no caso, ó, pelo desenho, a gente ficaria em dúvida entre o lado AB e o lado AC. Qual lado que tem maior medida, né? Aqui eles até parecem ter a mesma medida. Se de fato isso for verdade, significa que esses dois lados aqui tem a mesma medida. Mas vamos aqui meio que a olho nu, eu vou chutar o C como sendo o maior lado. Tudo bem? Então o que eu quero dizer com isso? Aqui eu tenho o ângulo B, que me define aqui o lado B. E aqui eu tenho o ângulo C, que me define o lado C. Então olhando para esse triângulo aqui, ó, o maior ângulo é o ângulo C. Então significa que o maior lado é o lado C. Então o que nós temos? Nós temos que para esse triângulo em particular, o lado A é menor que o lado B, que é menor que o lado C. Então isso é extremamente importante. Em qualquer triângulo, o maior lado opõe-se ao maior ângulo. Em contrapartida, o menor lado opõe-se ao menor ângulo. Aqui no caso, moçada, o meu desenho eu estou assumindo que eu tenho um triângulo escaleno. Um triângulo cujos três lados têm medidas distintas.
Ah, mas aqui a gente pode até falar assim, professor, mas para mim, ó, para mim parece que o lado C e o lado B têm a mesma medida. Bom, se isso for verdade, significa que o ângulo C e o ângulo B vão ter a mesma medida, ele vai ser um triângulo isósceles. Mas aqui eu estou admitindo que ele é um triângulo escaleno. Tudo bem? Daí o que vai acontecer? Quando você for estudar trigonometria ou geometria plana, geometria espacial lá, nós vamos ter um triângulo que vai ser extremamente importante para a gente, que é esse triângulo aqui, ó. Vou até desenhar ele do jeito feio mesmo, ó. Vou desenhar ele. Ó. Então temos aqui. Esse símbolozinho é o símbolo universal para representar ângulo reto. O que significa? Esses dois lados aqui, eles são perpendiculares entre si. Eles formam um ângulo de 90 graus. Vou chamar isso aqui de vértice A. Aqui é o vértice A, aqui é meu vértice B e aqui é meu vértice C. Então eu tenho um triângulo que tem um ângulo reto. O triângulo que tem um ângulo reto, nós já definimos, é o triângulo retângulo. Lado A, o lado BC é o lado A. Vértice B, o lado AC é o lado B e vértice C aqui é o lado C. Então o que nós temos? Nós temos um triângulo retângulo de lados A, B e C. Agora o que é importante? Ó, quando a gente estuda o triângulo retângulo, nós temos uma coisa na cabeça que é a seguinte. Dos três ângulos internos que o triângulo retângulo tem, a gente fala que o mais importante é o ângulo de 90 graus. Não é. O mais importante não é o ângulo de 90 graus. O mais importante vão ser os dois ângulos agudos, os que têm medida inferior a 90 graus. Mas, professor, por que eles falam tanto do ângulo reto no triângulo retângulo? Porque ele vai servir para uma coisa. O ângulo de 90 graus vai servir para identificar quem são os catetos e quem é a hipotenusa, o maior lado. E o que nós utilizamos? Justamente esse conceito que eu acabei de mostrar para você. Num triângulo qualquer, o maior lado se opõe à medida do maior ângulo. Então, ó, no triângulo retângulo, com certeza, o maior lado é o ângulo o maior ângulo é o ângulo de 90 graus. O lado oposto ao ângulo de 90 graus, que é esse aqui, que é a hipotenusa, tudo bem? Vai ser o maior lado do triângulo. Então, no triângulo retângulo em particular, essa regrinha do maior lado se opõe ao maior ângulo, a gente usa para identificar a hipotenusa. Então, ó, os dois lados que formam o ângulo de 90 graus no triângulo retângulo são os catetos, os menores lados. Daí, óbvio, né? Pelo meu desenho, ó, o cateto C parece ser o menor cateto. Então, automaticamente, ó, esse ângulo aqui é um menor ângulo agudo. E aqui nós temos, ó, o cateto B é o maior cateto. Então aqui eu tenho o maior ângulo agudo. Então nesse caso aqui, o que nós temos? Nós temos o lado C com medida menor do que o lado B, que com certeza os dois perdem para o lado A, que a hipotenusa é o maior. Mas quem que me ajudou a identificar a hipotenusa? O maior ângulo, utilizando essa ideia de que num triângulo o maior lado se opõe sempre ao maior ângulo, tá? E aqui, só para você visualizar, vamos desenhar um ângulo agora, abertura maior do que 90 graus. Ó. Se a abertura for maior do que 90 graus aqui, lembra? Nós temos um ângulo obtuso. Né? Nós temos o tal do triângulo obtusângulo. Então, só para você visualizar que, de fato, ele existe. Olha só aqui, ó. Nós temos aqui um ângulo, ó, com abertura maior do que 90. E aqui, moçada, deixar bem evidente para você, ó. Aqui eu tenho o ângulo A, aqui eu tenho o ângulo B e aqui eu tenho o ângulo C. Moçada, sempre lembrando, quando eu falo o ângulo, estou falando o ângulo, eu estou relacionando a medida do ângulo, tudo bem? Aqui a gente, no caso, não está usando tanto a medida do ângulo, né? Então aqui eu tenho o ângulo A, que com certeza, ó, é o ângulo obtuso. É o ângulo que tem a maior medida do triângulo. Então o lado oposto é o lado com maior medida. Aqui também, ó. Aqui eu tenho o ângulo B. Aqui, lado B. E aqui eu tenho o ângulo com medida C. Então aqui eu tenho o lado C.
Então, nesse caso aqui, moçada, o que, que nós temos? Nós temos que o lado B é o menorzinho deles, ó, é menor do que o lado C, que é menor do que o lado A. Então, um triângulo obtusângulo. Tá? Uma outra coisa, se você, por curiosidade, você lembra do Teorema de Pitágoras, né? O Teorema de Pitágoras é a relação geométrica, acho que mais, não vou falar mais importante, mas é a mais famosa que nós temos. E aqui, ó, o que, que garante o Teorema de Pitágoras? Que a medida da hipotenusa ao quadrado, ó, o maior lado ao quadrado, é igual à soma do quadrado dos catetos. Não é isso? Esse é o Teorema de Pitágoras. Tudo bem? Todo e qualquer triângulo retângulo satisfaz isso. Duas coisinhas análogas, a gente pode dizer o seguinte, ó. Essas duas últimas relações aqui, elas aplicam-se quando o triângulo não é retângulo. Então, se você pegar o maior lado de um triângulo qualquer e ele for elevar ao quadrado e ele for menor do que a soma do quadrado dos outros dois lados, esse triângulo aqui só tem ângulo agudo. Esse aqui é o tal do triângulo acutângulo. Então, é comum em algumas questões ele perguntar para você se o triângulo é retângulo, se o triângulo é acutângulo ou o que ele é. E ele só passa as medidas dos lados. Então, ó, essa ideia aqui te auxilia a resolver esse tipo de exercício, ó. Então, nesse caso, por exemplo, aqui é o lado A, o maior lado, ó. O maior lado ao quadrado, se ele ficar maior do que a soma do quadrado dos outros dois, eu tenho um triângulo obtusângulo. Com certeza que o ângulo A é um ângulo com medida maior do que 90 graus. Tudo bem? Então, isso aqui, ó, fica a princípio como título de curiosidade para você, mas a gente pode fazer, né? Esse aqui é famosíssimo, né? É impossível falar num triângulo retângulo sem a gente comentar do Teorema de Pitágoras. Daí, decorrendo o Teorema de Pitágoras, nós podemos ajustar também, caso você queira definir se o triângulo é acutângulo, só tem ângulos com medida menor do que 90, ou se o triângulo tem um ângulo com medida maior do que 90 graus, o triângulo obtusângulo. Tudo bem? Outra coisinha importante que nós temos no triângulo, deixa eu apagar aqui. É um negócio chamado desigualdade triangular. Tudo bem? Então nós temos aqui, ó, um negócio chamado desigualdade . Então, olha só, o que é desigualdade triangular? Quer ver? Vamos pensar da seguinte maneira. Vou fazer um caso bem esdrúxulo aqui, ó. Vamos pensar assim, ó. Ó, eu desenhei esse lado do triângulo. Vamos supor que esse lado aqui tem a medida A. Tudo bem? Eu vou lá, meço essa medida. Essa aqui tem uma medida A, sei lá, 10 centímetros, 1 metro, 1 quilômetro, 1 ano-luz, sei lá, uma medida qualquer. Daí agora, ó, eu vou pegar os outros dois lados do triângulo. O segundo lado do triângulo vai ter essa medida e o outro vai ter essa medida aqui. Tudo bem? Perceba o seguinte, se eu pegar a soma dos outros dois lados do triângulo e jogar em cima dessa medida A, consegue perceber que esses dois lados somados, eles não superam a medida do lado A? Consegue perceber isso aqui? Então vamos supor, ó, o lado A tem medida 30, isso aqui tem medida 10 e 10. 10 mais 10, 20. 20 não chega no 30. O que você pode concluir disso? Não, professor, não dá para concluir nada. Claro que dá. Pensa o seguinte, ó, se eu for fechar um triângulo, esse lado aqui tem medida 30, esse aqui tem medida 10, esse aqui tem medida 10. Tudo bem? E eu for fechar o triângulo, ó, na hora que eu jogar esse vértice aqui, esse lado aqui, esse segmento aqui e esse aqui, ó, na hora que eu for fechar o triângulo, ó, tá vendo, ó? Eu não fecho o triângulo. Por que eu não fecho o triângulo? Porque a soma da medida desses dois lados não supera a medida do lado que eu tenho.
Então o que tem que acontecer? Obviamente, eu só vou conseguir fechar o triângulo se a soma dos dois lados que eu vou determinar, que eu vou construir o triângulo, forem maior do que a medida que eu já tenho. Como assim, ó? Vou pegar isso aqui, ó. Essa aqui, ó, tá vendo? Ó? Já superou. Tá vendo aqui, ó? Já superou a medida do triângulo. Na hora que eu, ó, olha só que coisa mais linda do mundo, ó. Na hora que eu for fechar aqui, ó, coloquei os dois lados, ó. Na hora que eu for fechar, ó, pá, fechou o triângulo. Por que eu consegui fechar o triângulo? Porque a soma da medida desses outros dois lados é maior do que a medida do lado que eu já tenho. Então isso que garante a desigualdade triangular. A desigualdade triangular me garante que se eu tenho um triângulo aqui, deixa eu fechar aqui um triângulozinho, vou colocar aqui de vermelhito mesmo, ó. Então, ó, A, B, C. A desigualdade triangular me garante que num triângulo qualquer, um lado qualquer, ele tem que ser menor do que a soma dos lados dos outros dois. Geralmente, para funcionar bem isso aqui, a gente aplica para um lado só. A gente fala assim, ó, pega o maior lado do triângulo. Se o maior lado for menor do que a soma dos outros dois, fechou. Esse triângulo existe. E daí, nós temos uma outra situação. Isso aqui, ó. Esse mesmo lado, ele tem que ser menor do que a diferença dos outros dois. Então, por exemplo, assim, ó. Eu pego um lado A, 10, lado B, 6 e o lado C, 4. Isso aqui vai fechar um triângulo? Não vai fechar um triângulo. Por quê? O maior lado, que é 10, ele não é menor do que a soma dos outros dois, ó. Ele fica igual. Eu estou dizendo o seguinte, ó, esses dois outros lados somariam 10, ó, tá vendo? Ó? A soma desses dois daria exatamente o lado maior. Então não fecha o triângulo, ó. Na hora que a gente for pegar e fechar o triângulo, ó, pam, eles vão cair exatamente no lado 10. Eu fecho uma linha. Então esses dois teriam que superar a soma 10. Então, sei lá, aqui, ó, 6, 5, ó. Aqui já tá bom, ó. Esse lado mede 6, esse lado mede 5. 6 mais 5, 11, supera a medida do maior lado. E perceba que a diferença, ó, 6 menos 5 é 1. A diferença, ela fica menor do que o maior lado. Só que como nós estamos trabalhando com medida, essa medida não pode ser negativa. Então é por isso que é comum na desigualdade triangular você ver esse resultado aqui em módulo. Por quê? Se eu faço lá, ó, B menos C, 6 menos 5, 1, não tem problema. Agora, se eu faço 5 menos 6, isso aqui dá quanto? Menos 1. Eu não posso comparar a medida negativa. Por isso que eu pego o valor absoluto, o valor em módulo, sem considerar o seu sinal. Então, essa desigualdade triangular é extremamente importante, moçada. Então, cuidado. Não é quaisquer 3 medidas que ele passa para você que você tem a garantia de que está trabalhando com um triângulo. Tudo bem? Não é qualquer 3 medidas que é passada para você que você tem garantia disso não, tá? Você tem que satisfazer essa desigualdade triangular, tá? Isso aqui, ó, lá em geometria analítica depois, né? Acho que lá no segundo ou no terceira série, vai ser extremamente importante para você definir quando que o triângulo, ele de fato existe. Tudo bem? Tranquilo? Então, ó, 2 conceitos importantes para você aplicar aí no desenvolvimento da sua geometria, tá bom? Tranquilo? Um grande abraço a todos e até a próxima aula. Tchau, tchau!